Cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Amém? Louvado seja Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo, por gentileza, livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 21. João, capítulo 21, enquanto você procura nessa noite, eu quero aqui externar a Deus primeiramente, pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui, por ter preparado este dia, né, para nós estarmos aqui nesta noite. Que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor, amém? Quero também aqui louvar a Deus pela vida do pastor Carlos. Ele sumiu, foi arrebatado não, né? Oh, meu Jesus. Pastora, muito obrigada, viu? Que Deus continue te honrando e sempre lembrar de mim, viu? Muito obrigado pelo carinho. Nossa família ama vocês demais, em nome de Jesus. Até. Que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz, viu? De ver a cada um. Prometo ser objetiva. Glória a Deus. Tem alguém com fome aí? Dá glória. Já já nós vamos comer em nome do Senhor. Olha lá quem foi, ó. Quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo que está aqui. Deixo um abraço da minha filha, a missionária Miriam. Tem só 1 ano e meio, irmão. Ficou com a vovó. Não tem coisa melhor casa de vó, né? Tenho certeza que ela está feliz, está bem, está torcendo para a gente não chegar a pegar ela. Porque ela ama a casa da avó dela. Que Deus abençoe. Não trouxe porque ela está resfriada. Mas deixa o abracinho dela, que é pequenininho, ao mesmo tempo é grande, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigada. E também já quero aqui, com a permissão da pastora, anunciar que nós trouxemos aí o nosso trabalho, que são nossos pães de mel, que vai ficar ali fora, recheado, com doce de leite, de chocolate. Então você que está na dieta aí, deixa para amanhã, tá bom? Passa lá, passa cartão, a gente parcela até 10 vezes. Ô glória. Amém? O importante é você passar lá e estar nos abençoando, porque quando você passa lá, você ajuda a gente a ir para lugares mais longe para levar a palavra de Deus, tá bom? E no final a pastora também me autorizou a dar um recado aqui de um encontro de mulheres que eu vou fazer na cidade de Lorena, mas isso eu vou deixar para o final, tá bom? Vamos lá então? João capítulo 21, versículo 1 vai nos dizer assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, filhos do Zebedeu, e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco naquela noite e não apanharam nada. Disse-lhe, pois, Jesus: filho, tens alguma coisa para me comer? E responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-os, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados, e levando a rede cheio de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, peixe e em cima um pão. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma palavra que Deus me trouxe em meu coração para esta noite. E eu vou deixar meu celular ligado aqui, porque está o esboço. E eu quero que você ponha a mão no seu coração. E eu quero que você fale para você mesmo, não para o seu irmão. Amém? Eu quero que você repita comigo, por gentileza: eu não vou desistir.
Pode ser melhor. Eu não vou desistir do chamado que Deus tem na minha vida. Amém. Irmãos, no livro de João, no capítulo 21, vai dizer de um momento desistente que o discípulo Pedro até então queria parar. Ele não queria mais servir a Jesus. Entrou dentro dele um desânimo tão grande, uma tristeza tão grande, que ele não queria continuar o chamado que Deus havia colocado para ele. O que acontece aqui? Que Pedro vai negar Jesus no momento que Jesus está sendo entregue e também sendo julgado. E na última ceia, Jesus havia falado da traição, havia falado que era necessário chegar a hora, havia falado que um ali iria traí-lo. E Pedro, olhando para tudo isso, vai se compadecer, vai se entristecer e vai chegar até Jesus dizendo: Jesus, eu nunca vou deixar o Senhor. Jesus olha para Pedro, Pedro totalmente emocionado na sua fala. Jesus olha e diz: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Ou seja, você não sabe o que você está falando. Quando Pedro ouve isso, eu imagino que ele guarda em seu coração. E quando Jesus vai ser entregue, Pedro está indo atrás. E quando ele para no meio de uma fogueira, vai dizer na palavra que alguns vão reconhecê-lo, dizendo: este aí é um dos dele que anda com Jesus. Ele faz parte deste homem que está sendo agora punido. E Pedro, ouvindo isso, literalmente ele vai fazer o que Jesus já havia falado que ele ia fazer. O que ele fez? Negou 3 vezes. Quando alguém apontou para ele, uma mulher apontando para ele, diz: tu não és um dos discípulos que anda com Jesus? E aí Pedro vai dizer: eu não conheço, eu não sei quem é, eu não ando com ele. Sendo assim, ele vai fazer isso 3 vezes, conforme Jesus havia falado. E quando o galo vai cantar, ele lembra que Jesus disse para ele: antes do galo cantar 3 vezes tu me negarás. Jesus é entregue, acontece ali a manifestação da ressurreição, Jesus ressurreto. Passa-se o tempo da ressurreição, aos 3 dias, Jesus ainda vai ficar 40 dias andando na terra. Por que Jesus vai ficar 40 dias ainda estando na terra, tendo as suas aparições? Porque ele sabia que Jerusalém estava alvoroçada. Ele sabia que os seus discípulos ficariam com medo. Ele começou a ter aparições para revelar que de fato ele ressuscitou, aleluia, e que ele tinha um milagre na vida daqueles que ele havia escolhido para um propósito nessa terra. Só que Pedro, sabendo que Jesus havia alertado: tu vai me negar, vai entrar uma tristeza profunda no coração de Pedro, que ele vai querer desistir de tudo aquilo que Deus fizera para ele. Flávio, o que Deus fez para ele? Voltando em Lucas no capítulo 5, nós vamos ver a conversão de Pedro. Quando Jesus está pregando para a multidão já está lotada, não tem aonde mais espaço para Jesus pregar. Jesus olha para o barco e pede um dos barcos para pregar, e este barco é de Simão. Jesus começa a pregar num dia que Simão não havia pegado nada. Jesus aproveita da oportunidade vulnerável de alguém que está triste por um dia que não foi produtivo, para mostrar para aquele mesmo que estava vivendo num tempo de constrangimento ou de preocupação, até na área financeiramente, vamos dizer assim,
para dizer que aonde Jesus está, a palavra que é pregada e aonde Ele escolhe para fazer alguma coisa, até no dia ruim, alguma coisa tem que acontecer. Glória a Deus, irmãos, está aí? Jesus começa a pregar, e quando Jesus termina de pregar, Jesus vai dizer assim para Pedro: Pedro, volta na onde você não conseguiu pescar, joga a rede do lado direito, do lado. Eu quero que você guarde isso. E Pedro olha e fala: olha, eu pesquei a noite toda. Todos nós sabemos dessa passagem. Mas por causa da palavra, mas pela tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. E assim ele lança, pega muitos peixes, e ele se alegra. E Jesus olha e diz: a partir de hoje, você não vai mais pegar peixe, mas eu vou fazer de você um pescador de almas. E assim começa o ministério de Pedro. Pedro é escolhido então, um propósito para fazer aquilo que Deus havia ordenado para ele. E todo discipulado não é fácil, porque discipulado exige de nós renúncias. Discipulado exige de nós muitas mudanças. Glória a Deus. Eu não posso ser a Flávia de outrora antes de aceitar a Jesus. Eu não posso trazer uma bagagem da velha Flávia quando eu aceitei a Jesus. Então começa o tempo do discipulado. Que tempo que é esse? O tempo do processo, o tempo de lapidação, o tempo de moldar, o tempo de apertar, o tempo de modelar. Por quê? Porque nós temos que viver igual Paulo vai declarar: não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo agora que vive em mim. Ou seja, o velho homem não pode mais existir. Nós matamos ele para que a presença do Espírito Santo comece a trabalhar sobre nós. Só que Pedro era rude, bravo. Pedro tinha os seus defeitos. Um homem pescador, de uma família de pescadores, o homem era bravo. Sim, era daqueles homens brutos, pegava peixe, ficava nas ondas, ficava na madrugada. Era um homem que estava trazendo sustento. Mas é este homem mesmo, talvez sem educação, talvez sem uma cultura, talvez sem uma etiqueta, talvez, mas Deus havia escolhido ele para um propósito, aleluia, de ser testemunho da crucificação do que Jesus iria fazer. Não entendi, Flávia? Ou seja, Deus não precisa de pessoas com diploma. Deus não precisa de pessoas que falam outros tipos de língua. Ele usa também, usa. Mas Deus não precisa, aleluia, de pessoas que tenham patente grande, que tenham nomes grandes, aleluia, para fazer um chamado, para fazer um milagre, para fazer um grande ministério. E Pedro era assim, um simples pescador de peixe, um simples homem, pai de família, um simples homem que estava na sua rotina. É desse simples homem que Deus se levanta, que Jesus se levanta e faz uma grande promessa. Isso aqui é para trazer esperança para um coração de alguém que talvez olha para dentro de si e fala: Flávia, minha vida só dá errado, Flávia, as coisas não têm fluído, nada tem dado certo. Mas eu vim da parte de Deus alegrar o teu coração para te dizer: minha filha, tu não precisa de muito, você precisa de mim. E se você tem eu na tua vida, você então é quem tem tudo. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é para alguém que está dizendo: eu não tenho nem o ensino médio, eu não tenho nem diploma, eu sou um simples pescador, eu sou um simples homem, aleluia. Mas é da simplicidade e um coração quebrantado que Deus precisa para fazer um milagre grande na tua vida. Glória a Deus, aleluia, um milagre grande. Ah, Deus, ah, Jesus. O que acontece aqui? Que começa o tempo de lapidação. Pedro, tu não pode ser o que você era.
Tu precisa ser transformado. Aí começa o tempo de lapidação. Pedro, ele é escolhido em Lucas no capítulo 5. E ele também vai ser testemunha de milagres que ele vai ver de perto. Foi falado aqui da multiplicação de pães. Sim, ele foi o homem que viu a multiplicação. Mas também ele foi o homem escolhido de 12. Só 3 foram escolhidos para ver milagres inexplicáveis. Ele foi escolhido para ver a ressurreição da filha de Jairo. E foi também lhe dado para ver outros grandes sinais. Pedro é aquele que, quando Jesus está vindo sobre as águas, as pessoas, os discípulos ficam com medo do mar agitado. E Pedro é aquele homem que vai dizer assim, quando eles gritam, é um fantasma, Pedro fala, não é um fantasma, peraí. Jesus fala, não, sou eu, Jesus. Aqui não há um fantasma. Pedro, ao mesmo tempo que ele é lapidado, ele tem uma ousadia que o crente precisa ter, de não duvidar quando Deus trabalha com coisas inexplicáveis. E ele fala, se é o Senhor, então a ousadia. Se é o Senhor, então faz com que eu vá até a ti. Ele começa a andar sobre as águas, só que por causa do medo, das ondas, do vento, ele cai. E aí Jesus fala, homem de pouca fé, levanta ele de novo. Pedro também é aquele homem que, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês pensam ou acham quem eu sou? Jeremias, outros Elias. Só que Pedro é o único ousado em dizer, não, você não é nenhum desses. Tu és o Filho de Deus. Pedro, ele tem um discernimento, ele tem uma vulnerabilidade aguçada de ser mais ousado diante dos outros discípulos que andavam com Jesus. Ele era ousado para mostrar o amor que ele tinha por Cristo. Aí ele fala, não, tu és o Filho de Deus. Jesus olha para ele e fala, Pedro, bem-aventurado és tu, que o meu Pai revelou a ti, não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu próprio Pai que revelou quem eu sou para você. Ou seja, Pedro estava cheio do Espírito Santo neste dia, em Mateus no capítulo 16. Só que no mesmo capítulo, passando algumas horas, Jesus pregando, dizendo que é a hora dele partir, que era necessário a salvação. Pedro olha para ele e fala assim, não faça isso, não se crucifique. E Jesus no mesmo dia vai repreendê-lo dizendo, apartai-vos de mim, Satanás. Espera aí, cedo ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da presença de Deus. E no mesmo dia à tarde, ele estava dando legalidade para as ações malignas trabalhar no coração dele. É esse mesmo homem que presenciou a transfiguração de Moisés. Estava ele, João, Tiago, Pedro, e viu a transfiguração no monte de Moisés e de Elias. Olha o nível que Deus leva um pescador para viver o sobrenatural. Foi repreendido por Jesus. Jesus a todo momento estava mostrando para Pedro que era necessário morrer o velho homem, para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida deles. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim, Jesus não errou quando te escolheu. Mesmo com os seus defeitos, Ele não errou quando Ele te escolheu. Até no dia que Jesus é levado, Jesus
ele se entregou, até no dia no Getsemane, Pedro, ele pega uma espada e corta a orelha de Malco, e Jesus havia falado para ele: não faça isso, é necessário que o Filho do homem, Filho de Deus, seja entregue, para que haja salvação, para que haja livramento. Jesus antes de ser entregue, pega a orelha do soldado, coloca aqui de novo e fala: é necessário que o Filho de Deus venha a ser entregue. Flávio, o que você quer dizer com toda essa mensagem para essa noite? Bem baixinho para mim, por gentileza. Pedro, ele era um homem ousado, mas também emocionado. Nós, como cristãos, não podemos ser emocionados, mas sim ousado. Ai, Flávio, não entendi. Como assim emocionado? Pedro queria muito receber e sentir as coisas que Jesus estava fazendo, mas ao mesmo tempo não estava preparado. Ou seja, Pedro falava demais e na hora da prática agia pouco. Eu não posso ser uma crente que fala muito. Eu tenho que ser uma crente que vivo, pratico. Eu posso dizer agora para você que eu sou melhor mãe, melhor esposa, melhor serva, posso dizer o que for, mas o que condiz a minha conduta é da forma que eu ando. É a forma que eu preciso ser, o que a Bíblia diz que eu preciso ser. É esta prática do dia a dia quem vai dizer se nós verdadeiramente se convertemos a Jesus Cristo. Ou seja, se eu brigava antes, eu não posso brigar mais. Tem alguém brigão aqui? Diga glória a Deus. Oh, minha irmã, vamos orar pela tua vida. Tem alguém ainda que escapa algum palavrão? Tem alguém ainda que se comporta como um velho homem? E você fala: olha, eu sou crente, mas meu braço não é. É do Maguila. Pisa no meu calo, para ver se eu não tiro o cabelo da irmãzinha. Se for mega ré, meu irmão, aí, meu Deus do céu, até o diabo vai rir. Tá rindo, né? Mas nós estamos rindo de nós mesmos. Quando Jesus falou: você vai me trair, aí quando Jesus é entregue e acontece o processo da crucificação, é que cai a ficha de Pedro. Que ficha? Agora eu preciso me responsabilizar daquilo que eu fui chamado para fazer. Flávia, eu não entendi, vou explicar melhor. Hoje é uma noite que se acaba o tempo de discipulado. Como assim? Estou aprendendo. Aí fica firme na igreja, afasta. Fica firme, aí cai. Aí Deus tem um chamado, aí não fica firme e volta de novo. Aí fica, vai e volta, parece ioiô. Só que hoje é uma noite que Deus não chamou você para ser discípulo somente. Discípulo é uma escola. Discipulado é um processo de escola. Mas Jesus nessa noite está dizendo para nós: está na hora de você se formar. Se formar o quê? Viver o chamado de apostolado. Aleluia. O que está dizendo apostolado? Chamados grandes. Você começar a viver o que eu entreguei na tua mão. Você começar a viver o milagre que eu entreguei na tua mão. Você começar a viver o ministério que eu entreguei na tua mão. Glória a Deus. Você começar a viver o que eu mandei entregar lá na tua casa, aleluia. Você começar a viver o que eu tenho na tua vida. Até quando?
nós vamos ficar aprendendo. O apóstolo Paulo vai dizer: o leite materno tem que acabar. Acabou esse negócio de leite, na boquinha. Mas sim, está na hora da gente amadurecer na fé. O que é amadurecer na fé? É entender que você não foi chamado somente para ficar no banco, mas Deus tem um chamado muito grande na tua vida. Lembra quando eu disse outrora, alguns minutos atrás? Você não pode parar agora. Pedro se entristeceu tão profundamente que sabe o que ele fez? Vou pegar a rede de novo e vou voltar para a vida que eu era. Você acha que Jesus não sabia o que ele iria fazer? Você acha que Jesus não sabia que ele ia se entristecer? Pensa numa tristeza profunda que entrou dentro do coração de Pedro, para ele chegar no nível de fazer o seguinte: me dá um barco de novo, me dá uma rede de novo, porque eu vou voltar a pescar de novo. Só que o Senhor me trouxe aqui para alegrar o teu coração. Da onde o Senhor nos tirou, meu irmão, não podemos voltar mais. Para o mundo nós somos rejeitados. Nem o mundo, pastor, nos rejeita. As pessoas sabem que a nossa forma de falar é diferente, o nosso comportamento é diferente, a nossa visão é diferente. Ou seja, você pode até tentar se afastar, mas o Espírito Santo sempre vai trazer um lembrete na tua alma: filho, lembra que eu te chamei para ser pescador de alma e não para ser pescador de peixe. Ou seja, Jesus sempre vai trazer um lembrete para alguém que está tentando voltar. Jesus está dizendo para nós: você não vai voltar, aleluia, porque a minha palavra não voltará vazia nesta noite, não voltará vazia. Tu quer voltar por quê? Eu estou pregando o que Deus está mandando. Tu está querendo pegar a rede para quê? Se Deus falou lá em Lucas 5, você nunca mais vai viver essa vida. Por que quer pegar o barco de novo? Só por causa de um dia ruim? Só por causa de um momento ruim? E as promessas que Deus fez para você não vale? E o que Ele falou que iria fazer na tua casa não vale? E o que Ele falou que ia transformar aquele filho rebelde não vale? O que Ele falou que ia fazer com aquele marido que só fica na beira de bar não vale? Nada pode ser maior do que a promessa e a presença de Deus sobre as nossas vidas. Pedro desiste, pega a rede, pega o barco, volta a pescar. Jesus está na praia vendo. Oh, Jesus. Eu já disse que não tem como voltar mais, mas Jesus está vendo. Sabe o que acontece com o Pedro que tentou voltar? Nada conseguiu pescar. Ah, irmão, houve um lembrete aqui em Lucas 5. E vai dizer que Pedro levou alguns discípulos, que eles tentaram pescar e não pegaram nada. Jesus está observando a Pedro, e Jesus vai vir de encontro com Pedro, como vai vir de encontro com alguém aqui nesta noite, que está tentando desistir da promessa que Deus fez na tua vida. E eu estou falando de pessoas que não sentem mais vontade de estar em círculo de oração. Eu estou falando de pessoas que não sentem mais vontade de participar de um pastoreio, não sente vontade de participar dos varões. Eu estou pregando para alguém que não sente vontade de estar na igreja mais, não sente vontade, mas hoje Jesus vai de encontro com a tua alma.
Jesus está na praia de Tiberiade. E vem os discípulos desanimados, pastora. Porque quando nós nos afastamos de Jesus, nada faz sentido mais. Aí eles vêm desanimados e eles não reconhecem que é Jesus. Porque Jesus, depois da ressurreição, ficou 40 dias ainda tendo aparições na terra. Ou seja, ele estava totalmente com o rosto resplandecido e não conseguiam reconhecê-lo que era Jesus. E Jesus parou estes homens no meio da praia e falou assim: tem algum peixe para mim comer? Eles olharam e falaram assim: olha, meu Senhor, nós pescamos a noite toda e nada conseguimos. Jesus vai mandar um lembrete para Pedro, que ainda quer continuar dentro do barco, porque os discípulos já tinham saído. E mesmo não pescando nada, Pedro ainda quis continuar da onde Jesus falou: você nunca mais estará aqui. Jesus vai mandar um lembrete para Pedro: volta lá e joga a rede do lado direito, que vocês vão conseguir pegar o peixe. Opa, peraí. Eu conheço essa voz. Jesus sabia que quando chegasse até Pedro, Pedro saberia: opa, peraí, eu conheço essa palavra. Ah, irmão. Quem falou isso para mim esteve lá em Lucas 5, que falou: joga a rede do lado direito e eu vim com muitos peixes. Peraí, eu conheço essa voz. Quem mandou falar foi o homem que está na praia. Ele pediu para você jogar a rede do lado direito. Aí Pedro joga e o que acontece? Muitos peixes, rompe a rede e ele joga para dentro do barco. Olha o que os discípulos falam: Pedro, eu acho que é Jesus, porque o único que deu a direção e deu certo foi ele. Sabe o que Pedro faz? Se joga no mar, porque estava nu. Nu não é nu literalmente, mas estava com as roupas, tipo um pijama por baixo da roupa central que ele usava. E ele se joga porque ele está com vergonha. E quando ele vem trazendo um tanto de peixe para dar para Jesus que está na praia, repita comigo: o banquete já está pronto. Pastor, obrigado. O banquete já está pronto. A mesa já está preparada. Ou seja, eles estão lá pescando, pegando. O homem chamado Jesus deu a direção, mas ainda eles estavam com dúvida. O peixe se rompendo a rede, coisa linda. Mas quando eles vieram para trazer para Jesus que está na praia, Jesus já tinha preparado o banquete e a mesa já estava posta. Flávio, o que você quer dizer nessa mensagem? Eu quero dizer para crentes aqui nesta noite que você pode tentar fugir uma, fugir duas, fugir três, você não vai ter nada, tu não vai pescar nada, não vai ter uma vida de sucesso, não vai ser feliz. Mas se você viver o propósito que Deus tem na tua vida, Jesus te chama nesta noite para dizer: filha, a mesa já está preparada. A mesa já está preparada. O que tem nessa mesa? Tem pão. O que tem nessa mesa? Tem brasa. O que tem nessa mesa? Tem peixe. O que tem nessa mesa? A presença do Espírito Santo nessa noite, aleluia, que quer invadir a tua alma, quer invadir a tua alma. Fecha teu olho, põe a mão no teu coração. Pastora Débora, quando eu entrei aqui, eu comecei a sentir o que cada um está sentindo: cansaço, desânimo e uma vontade de parar. Só que o Senhor me trouxe aqui
para dizer: eu vou alegrar tua alma, porque você não vai ter dúvida da promessa que eu fiz para você. Ah, meu irmão, você não tem noção a presença de Deus que eu estou sentindo aqui nesse altar. Mas Deus me trouxe aqui para você começar a se alegrar. Tu acha que Ele não está vendo você arrastando? Você acha que Jesus não está vendo você querendo desistir? Você acha que Jesus não está vendo que você está chorando? Que você não aguenta mais? Mas hoje é uma noite que Ele trouxe para dizer: eu vou avivar a tua alma, porque a minha palavra vai se cumprir na tua vida. Aleluia, aleluia. Sabe aquele filho que diz assim: eu não sei por que você ora, mãe, eu já te falei que eu não vou servir a Jesus. Aí Jesus está dizendo para nós nessa noite: fica em paz, eu sou o Deus que visita aquele menino, eu sou o Deus que visito aquela menina. Tu acha que eu não estou vendo a tua oração? Eu estou pregando para mulheres aqui nesta noite dizendo: Deus, eu não aguento mais o meu marido, ele não sai do futebol, ele não sai das beiras do bar. E Jesus está dizendo: eu sei que você está vivendo, estava querendo pegar a rede, querendo desistir, mas eu sou o Deus que digo nesta noite: visito aquele homem com coração de pedra e começo a fazer um trabalhar diferente na tua história. Teve pastora, tem vidas aqui que receberam um laudo médico e o médico disse: tu vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Pegou a rede, pegou o barco, está dizendo: quer saber? Eu não quero mais a servir a Jesus. Mas Jesus se apresenta nessa noite para dizer: ainda quem dá a última palavra sou eu, Jesus, na tua área. Oh, glória! Eu estou pregando para vidas aqui que não tem aguentado a humilhação. A porta está fechada. Tu manda currículo aqui, tu manda currículo lá e nada acontece. Mas hoje Jesus chegou neste vale para dizer: filha, não está demorando, mas eu preparei uma porta para você, que você vai se alegrar. Tu vai ganhar 3 vezes mais. Então fica tranquilo, tu não vai voltar nessa noite. Tu não vai voltar. Amanheceu, nada pesquei. Olha pro teu irmão do lado e fala assim: tu não vai voltar hoje. Se alegra a tua alma. Ah, não, tá muito fraco. Pega aí, irmão, porque tem irmãos aí que tá chorando no oculto e fala: alegra a tua alma. Jesus está vindo de visita aí, né? Aleluia, nesta praia. Jesus está vindo para trazer um banquete preparado, dizendo: acaba hoje estas lágrimas, acaba hoje esse sofrimento, acaba hoje. Que seja difícil. Tem dias que nós não queremos nem dar glória a Deus e aleluia. Você acha que Jesus não sabia que Pedro ia voltar? Não? Porque tem dia mesmo que nós não queremos dar glória a Deus e aleluia, porque a dor na alma é muito grande. Só que Jesus sabe da nossa limitação. Ele sabe que tem vidas que não aguentam mais. E não tem problema em sentir desânimo? Não. Chorar? Não. Não tem problema, porque nós somos seres humanos movidos em sentimentos. O que Jesus só não quer nesta noite é que nós desistimos do que Ele prometeu na tua vida e o que Ele prometeu na tua casa. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se os próprios servos de Deus, biblicamente, choraram, tentaram desistir, sentiram vontade de parar, quem dera a nós. Mas Jesus sempre veio com um renovo. Sempre veio com um renovo. E hoje Ele se apresenta mais uma vez sobre esta casa de oração para alegrar a tua alma. Você ainda vai se alegrar muito. Pedro, quando olha para Jesus, o banquete estava posto.
E Jesus olhou para ele e falou assim: tu me amas? Eu te amo. Pedro fala: eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus, a mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, foi a mesma forma que Jesus vai falar com ele: tu me ama mesmo? Aí Pedro entristece o coração e diz assim: tu sabe que eu te amo. O Senhor é quem sabe de todas. Pela primeira vez, Pedro estava sendo verdadeiro para começar o seu chamado. Sabe o que Pedro está dizendo? Não estou mais emocionado. Tu sabe que eu te amo, mas eu não podia expressar. Eu tinha medo, mas o Senhor sabe da minha alma e do meu coração. E Jesus olha para ele e fala: então, meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Nesta noite, igreja, minha filha, então bora para cima, porque eu confio em você. Apacenta, aleluia, as minhas ovelhas, porque eu tenho um chamado grande, alto, aleluia, que o teu olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu no coração do homem. É o que Deus preparou para esta igreja nesta noite. Então se alegra. Pode ter errado, pode ter pecado, mas Jesus te chama hoje para o arrependimento e te diz: eu ainda tenho obra, eu ainda tenho obra.